quais as células nós podemos esperar quando realizamos a citologia licórica. Em primeiro lugar, como vocês estão vendo nesse slide, a gente tem a presença das células hematológicas na sua totalidade e algumas outras células particulares em relação à infiltração de uma carcinomatose meníngea por tumor sólido, algumas células atípicas ativadas e, da mesma maneira que nós temos na medula, no sangue periférico e nos linfonodos, nós podemos ter células de leucemia infiltrando, tanto aguda, raramente crônica, e também linfomas, tanto Hodgkin como não Hodgkin. Então a primeira célula que eu estou passando para vocês é o neutrófilo. Nós podemos ter também linfócitos, e aqui eu quero fazer um parênteses que alguns colegas, alguns alunos perguntam para a gente: professor, nós temos que fazer a visualização escalonada dos granulócitos no líquor? Como assim? Qual que é a dúvida? A dúvida é o seguinte: no hemograma a gente diferencia bastão, metamielócito, mielócito, promielócito. No líquor, raramente, não vou dizer que nunca pode aparecer, mas é muito raro você ter a presença de células imaturas no líquor, como bastonetes, metamielócitos, mielócitos. Isso é uma condição completamente na exceção da exceção da morfologia, e tem que entender o porquê que está acontecendo isso. Mas eu, dentro da minha experiência, para vocês terem uma ideia, eu nunca presenciei nenhum paciente de todas as amostras de líquor que nós já fizemos em 20 anos, assim como em relatos de trabalhos. Então, hoje, licoricamente, citologicamente, com os neutrófilos, nós não temos nenhum valor em relação à presença de bastões, metamielócitos, mielócitos, a não ser um quadro agudo e muito raro de alguma patologia hematológica completamente fora da curva, que ainda não tenha sido estabelecida. Mas, tradicionalmente, nós não visualizamos esses tipos de célula no líquor. Tá? Presença de linfócitos. Os linfócitos nós podemos ter um escalonamento. Aí sim, nós podemos ter o linfócito reacional, já numa direção de um plasmócito. Linfócito atípico é outra interpretação no líquor, que daí nós temos as células atípicas ativadas, principalmente em síndromes paraneoplásicas, como eu já falei em outros vídeos, que o linfócito, a célula linfomononuclear, ela fica completamente dismórfica, tá? É um caso bem particular, e no módulo de síndrome paraneoplásica eu vou estar mostrando isso para vocês. Os eosinófilos. Eosinófilos, a gente faz um parênteses, na sequência eu vou mostrar uns exemplos. Em relação a quem usa CIT centrífuga, os grânulos eles tendem a se desprender do núcleo e o eosinófilo pode até chegar careca, dependendo se usar CIT centrífuga ou nós fizermos uma centrifugação prévia desse material. Nós podemos ter basófilos, da mesma maneira que os eosinófilos eles podem perder os grânulos na preparação da lâmina. Nós temos macrófagos, e aqui uma variante de macrófagos, nós temos o macrófago tradicional, nós temos macrófagos com presença de hematoidina, cristais de hematoidina, nós temos macrófagos com presença de cristais de hemociderina, nós temos macrófagos muitas vezes fagocitando hemácias íntegras, e nós temos o monócito. Plasmócito, que nós consideramos a partir do linfócito de um momento especial, reacional, que podemos ter a classificação, nós podemos ter algumas neoplasias também que infiltram plasmoblastos, que infiltram o sistema nervoso central, é raro, mas isso pode acontecer, mas na grande maioria a gente tem um quadro reacional exacerbado, e esses plasmócitos, assim como no sangue periférico e na medula óssea, eles podem aparecer binucleares, muito reacionais. Raramente aquela célula de mote que muitos veem com a produção de imunoglobulina no líquor é muito raro aparecer, mas alguns dismorfismos morfológicos que podem ser confundidos com neoplásicos podem ser visualizados em quadros reacionais envolvendo células plasmocitárias. Nós temos blastos, e aqui blastos são células jovens de tumores hematológicos, tanto de linhagem linfóide como linhagem mieloide, e as neoplásicas de tumores sólidos, dos mais diversos. Entretanto, nós temos algumas
situações mais recorrentes, principalmente em câncer de mama, onde tem uma tendência maior a infiltrar. Em outros vídeos eu já comentei com vocês também alguns outros tipos de tumor, como câncer de próstata, câncer de pulmão, melanoma, que podem estar filtrando o sistema nervoso central. Além do mais, nós também podemos ter tumores primários no sistema nervoso central, como linfomas e tumores de tecidos do próprio sistema nervoso central. Gliomas, retinoblastoma, mas são tumores que são, dependendo do tipo e do padrão, são mais difíceis de descamar, ou seja, desprender essas células para circular no espaço subaracnoideu. Um ponto importante que eu dou de dica aqui também, que é a utilização de marcadores tumorais, como CEA, a gonadotrofina coriônica, alfa-fetoproteína, são marcadores interessantes para esse tipo de investigação e podem estar auxiliando quando a gente não encontra células neoplásicas na citologia oncótica no líquor.